Bem-vindos! Hoje a gente vai analisar um pouco mais a fundo os resultados da Auren Energia, especificamente do segundo trimestre de 2025. É um momento bem chave, né? Logo depois da integração com a AS Brasil. Exato. Um período super importante para entender como essa fusão está se desenrolando na prática. E a gente está se baseando aqui nos documentos oficiais da Áurea, né? A apresentação de resultados, as demonstrações financeiras, o release. A ideia é destrinchar o desempenho financeiro, operacional, ver os desafios e como está a questão da dívida. Isso aí. Vamos tentar extrair o essencial desses números todos. Bom, para começar, o que mais salta aos olhos, eu acho, é um contraste. Um resultado operacional muito forte, recorde até, mas, olhando a última linha, teve prejuízo líquido. Pois é, essa é a grande questão, né? Como que um EBITDA ajustado recorde convive com um prejuízo? Exato. Então vamos começar pelo lado bom. Esse EBITDA, a Auren falou em 981 milhões de reais de EBITDA ajustado no trimestre. Isso é um crescimento de 18% em relação ao ano passado, né? Considerando já a ES Brasil lá atrás, o tal do Proforma. Isso. E no semestre todo, 2,2 bilhões, um salto de 40% comparado ao primeiro semestre de 2024 pro forma. É um número bem expressivo, um recorde histórico mesmo para a companhia nesse formato. E o que puxou isso para cima? O que explica essa força toda? Olha, foram várias coisas combinadas. Um ponto fundamental, sem dúvida, é a captura das sinergias com a ES Brasil. Eles conseguiram, assim, uma redução de 55 milhões em PMSO. PMSO são aqueles custos de pessoal, material, serviços. Exatamente, custos operacionais do dia a dia. Só nesse TRI, 55 milhões a menos. E desde que a integração começou, lá em novembro de 24, já acumularam 154 milhões de economia. Ah, então aquela meta anual de 250 milhões parece bem factível, né? Parece bem caminhada, sim. Mostra que a integração está gerando eficiência de custo na prática. Outro ponto foi o desempenho eólico. Ah, os parques que vieram da ES. Esses mesmos. A disponibilidade deles melhorou bastante. Foi para 92% em média, um ganho de 6 pontos percentuais. E em junho bateu 93%. Quer dizer que está chegando perto da meta de 95%. Talvez antes do prazo. É possível. A meta era para dezembro de 25. Isso ajuda bastante no resultado. E a geração total, como ficou? A geração total dos ativos próprios cresceu 15% sobre o segundo TRI de 24 pro forma. Também teve a contribuição de ativos novos que entraram em operação em 2024, como Jaíba, Tucano, Cajuína. E não podemos esquecer da modulação. Como eles têm um portfólio diverso, hidrelétrica, eólica, solar, conseguiram otimizar a venda de energia ao longo das horas do dia. Isso rendeu 40 milhões a mais no trimestre, sabe? E ajudou a compensar outros efeitos. Entendi. Então, a parte operacional, a máquina mesmo, parece estar azeitada. Sinergias entrando, ativos performando melhor. Mas aí a gente volta para o resultado final. Um prejuízo líquido de 562,9 milhões de reais. No ano passado tinha sido lucro. O que aconteceu? É aí que a história fica interessante, né? O impacto veio forte do lado financeiro e contábil. As despesas financeiras, bom, elas quase quintuplicaram, foram para 644,5 milhões. Nossa, Isso é reflexo direto da dívida para comprar a AS, imagino. Exato, endividamento bem maior e tem mais. Depreciação e amortização também subiram muito para 521,7 milhões de reais. E aqui entra não só a depreciação normal, mas a amortização do ágio e da mais-valia da aquisição. São efeitos contábeis relevantes. ágio é aquele valor pago a mais na compra, né? Isso, acima do valor contábil dos ativos. E tem outro fator contábil pesado, a marcação a mercado de contratos futuros de energia. Isso deu um efeito negativo de mais de 350 milhões no EBITDA e impactou outras linhas também. É um ajuste ao valor presente desses contratos. Não representa a caixa necessariamente no momento. Entendi. Então, muito efeito financeiro e contábil. Mas teve desafio operacional também. Teve, sim. A demanda por energia no país caiu um pouco no trimestre, por causa das temperaturas mais amenas.
O GSF, que é o fator de ajuste da geração hidrelétrica, veio um pouco menor que no ano passado. E um ponto bem relevante foi o curtailment, o corte na geração de energia renovável, principalmente eólica e solar. Ah, quando tem muito sol ou vento, mas a rede não aguenta ou não tem demanda. Exatamente. Isso gerou um impacto financeiro de 76 milhões de reais. Depois da modulação, o impacto líquido ficou em 36 milhões de reais. Não é pouco. E para completar, o PLD, o preço da energia no mercado de curto prazo, ficou bem mais alto e volátil. Isso afetou negativamente a margem da comercializadora deles. Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E essa questão da dívida maior que você falou, isso nos leva direto para a alavancagem. O indicador dívida líquida sobre EBITDA ajustado ficou em 4,8 vezes. É alto, né? Acende um sinal amarelo. Olha, 4,8 vezes é sim um nível considerado elevado, não dá para negar, mas era algo esperado depois de uma aquisição desse tamanho. O fascinante aqui, na verdade, é olhar a tendência. Tendência. Esse número já representa uma queda. Caiu 0,9 vezes desde dezembro de 2024, quando estava em 5,7 vezes. Ah, então eles estão conseguindo reduzir a alavancagem? Exatamente, mostra um progresso consistente na desalavancagem. E eles não ficaram parados esperando, sabe? Foram bem ativos na gestão dessa dívida. Como assim? Fizeram um processo de liability management. Basicamente, uma otimização da estrutura da dívida. Emitiram debêntures novas, com custo mais baixo. Debêntures são títulos de dívida, né? Isso. Emitiram 3 bilhões de reais em novas debêntures. Uma parte atrelada ao CDI com spread pequeno, outra parte à inflação, mas que eles trocaram por CDI usando um swap. E com esse dinheiro, eles pagaram antecipadamente dívidas mais caras. Pagaram o quê, por exemplo? Pré-pagaram 2,2 bilhões daquele financiamento da aquisição, o Acquisition Finance, que tinha um custo crescente, e também pagaram 800 milhões de outra debêntures que tinha um custo maior, de CDI mais 1,5%. E qual foi o resultado prático disso tudo? Foi positivo. Conseguiram alongar o prazo médio da dívida total para 7 anos, antes era 6,3. E o custo médio pro forma caiu para CDI menos 2,1%. Isso ajuda bastante no resultado financeiro daqui para frente. Entendi. E eles têm caixa para lidar com os vencimentos? Sim, a posição de caixa no final do período, já considerando essas operações, ficou robusta, em 6,4 bilhões, cobre as amortizações de dívida pelos próximos 4 anos. E tem mais uma iniciativa interessante no plano de pensão, o Vivest. O que eles estão fazendo lá? Estão buscando imunizar o passivo previdenciário, trocando ativos do plano por títulos públicos. Isso pode reduzir o déficit e diminuir a necessidade de aportes futuros da empresa. É outra frente de otimização financeira. Ok, então, para a gente amarrar tudo. Temos uma Auren que, por um lado, mostra uma operação forte, as sinergias com a ES Brasil aparecendo bem, gerando um EBITDA recorde, é a parte boa da foto. Exato. Operacionalmente, a integração parece estar entregando o esperado e até mais. Mas, por outro lado, ainda carrega o piso financeiro dessa aquisição gigante com despesas altas e enfrenta os desafios normais do setor, como volatilidade de preço, demanda, curtailment. Isso, são os desafios conjunturais e estruturais do mercado de energia brasileiro, que é complexo mesmo. E no meio disso, uma gestão ativa da dívida que já está mostrando resultados, reduzindo o custo, alongando o prazo e diminuindo a alavancagem aos poucos. Perfeito. É exatamente esse o cenário. Uma fase crucial de consolidação pós-aquisição. A execução da integração e a captura de sinergias são os pontos fortes mais evidentes agora. Se a gente conectar isso ao quadro geral. A empresa mostra disciplina financeira para lidar com essa alavancagem, que sim ainda é alta, enquanto navega nesse mercado complicado. O foco deles claramente está na eficiência operacional, em concluir essa integração e continuar reduzindo a dívida. Faz sentido. Então, fica aquela reflexão, né? Com a integração caminhando para a reta final e a estrutura de capital sendo otimizada, o que vem depois? Qual seria o próximo grande passo estratégico da Auren, para além dessa desalavancagem necessária num setor que muda o tempo todo? É uma ótima pergunta. Com certeza é algo para a gente continuar observando de perto nos próximos trimestres. Bom, agradecemos muito a todos que acompanharam esta análise com a gente. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para receber mais análises como esta. Combinado? Até a próxima!